Nós temos estudado ao longo desses meses, neste culto das 19 horas, a carta de Paulo aos Efésios. Chegamos nesse instante ao capítulo 4, a partir do versículo 7, e leremos do 7 até o 16. Carta de Paulo aos Efésios. Já falei algumas palavras sobre essa carta, já mencionei que ele a escreveu quando estava preso, muito provavelmente em Roma. Já disse que é uma das últimas cartas que ele escreve, traduz, portanto, a sua espécie de síntese da sua teologia e da sua visão da igreja. Agora vamos continuar nos concentrando nesta visão da igreja, naquilo que se chama de eclesiologia, a doutrina sobre a igreja, o ensino de Cristo através dos apóstolos sobre a igreja. Eu quero então lhe convidar a se colocar em pé para lermos juntos Efésios 4, 7. Você que está em casa, se quiser ficar em pé, pode fazê-lo, pode me acompanhar na sua versão da Bíblia ou pode apenas escutar. 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, aspas, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens, fecha aspas. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E agora então, a partir do verso 11, nós temos uma lista de dons. Não é uma lista exaustiva, mas que se soma a outras listas que encontramos em Romanos, na carta aos Coríntios. Então ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, de quem, isto é, de Cristo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. São palavras muito bonitas, são palavras muito profundas, é de fato uma autêntica teologia da igreja e da missão. Que Deus nos ajude a não só compreender, mas a dispor o nosso coração para praticar o que acabamos de ler. Todos, por gentileza, podem se assentar. A linguagem do apóstolo Paulo é muito rebuscada. É uma linguagem cheia de metafísica e de poesia. Não é uma conversa simples. É como se Paulo buscasse as melhores palavras
as mais perfeitas, as mais adequadas para nos falar sobre a missão da igreja. É isso que ele faz. Os versos 7 a 10, que ele cita o Antigo Testamento, nós podemos parafraseá-los assim, 7 a 10. Lembrem-se sempre que, embora unidos, vocês são diferentes uns dos outros. Afinal, graças a Deus, vocês receberam tarefas e talentos diferentes. Como foi profetizado no passado, e lemos no Salmo 68, 18, aspas, o Messias ressuscitou, libertou os seres humanos do poder das trevas e os capacitou com dons espirituais. Fecha aspas. Tendo vivido entre nós e experimentado a nossa condição humana, ele foi exaltado após a sua ressurreição. Esta paráfrase dá conta, então, de entendermos essa citação que ele fez, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. E nos ajuda a entender o que ele diz com regiões inferiores da terra. Está dizendo apenas e tão somente a terra, o lugar dos humanos, o nosso lugar. Penso que essa paráfrase nos ajuda a entender toda essa riqueza das citações do Antigo Testamento necessárias, porque não havia outro testamento senão o Antigo. As Escrituras eram o Antigo Testamento, então, em busca de uma autoridade para aquilo que dizia, todos os apóstolos citam o Antigo Testamento, como hoje citamos o Antigo e o Novo. É bom que entendamos esse aspecto. Diz o apóstolo Paulo, então, que por meio do Espírito Santo, os irmãos se recordam que quando a igreja estava reunida pela primeira vez, depois da ressurreição de Jesus, no chamado dia de Pentecostes, isto é, 50 dias Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo veio e se apossou dos cristãos e concedeu a eles ousadia para testemunhar. É por isso que Pedro, aquele Pedro que na hora do medo disse, eu não conheço, eu não sei quem é esse Jesus, nunca ouvi falar, recua, nega, trai a Jesus, mas agora capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ele dá um passo à frente e diz, varões israelitas, só pelo poder do Espírito Santo. É então em Atos, como lemos, capítulo 2, que entendemos que a tarefa da concessão de dons à igreja é uma tarefa do Espírito Santo. É cristológica, mas é pneumatológica. O Espírito Santo é quem faz a obra de Jesus, porque como vimos no culto das 9, nesse dia 28, o Espírito Santo é Espírito de Cristo e Espírito do Pai. Jesus concede dons, mas ele o faz através do Espírito Santo. Assim, portanto, por meio do Espírito Santo, Jesus concedeu, Jesus capacitou no passado e no presente aos seus seguidores com competência para continuarem a obra de Jesus. Paulo entendeu essa responsabilidade. Como é que Deus alcança o mundo hoje? Deus alcança através de nós. Ele não alcança através de pessoas que sonham, embora isso possa acontecer. Mas mesmo quando as pessoas sonham e recebem revelações especiais de Jesus, temos muitos testemunhos disso no mundo árabe, alguém tem que explicar. Senão a pessoa não entende aquele sonho. Por exemplo, ele pode fazer isso através da leitura da palavra de Deus, mas para que ela chegue a algum lugar, alguém tem que levar, traduzir, levar. Então Deus nos fez os continuadores da obra dele, da obra de Jesus, somos nós. Nós temos este trabalho, nós temos esta missão, este é o nosso legado. Esse conjunto de competências, o Novo Testamento chama de cariz,
Eu soletrei a palavra assim, porque todos nós sabemos que caris é graça. Então é carisma. Carisma é dom concedido. É uma ênfase para dizer que esses dons são dons da graça aos homens concedidos. Carisma é graça dada. A palavra tomou muitos sentidos. É muito comum dizer-se de alguém, fulano de tal tem, ou fulano de tal não tem carisma. É outro sentido da palavra, não é esse mesmo sentido, embora guardem algumas proximidades. Carisma é dom da graça. E quando a gente diz que uma pessoa tem carisma, a gente diz, bem, ele tem jeito para a coisa. Você olha e vai atrás, você olha e concorda, você olha e quer ajudar, ele tem carisma. Ele recebeu isso, é como se fosse algo, nos nossos termos, natural. Mas, na verdade, carisma é totalmente sobrenatural. Porque é uma concessão, é um dom do Espírito Santo. Nenhuma pessoa seguidora de Jesus se atribui o carisma. Recebe o carisma. E o apóstolo Paulo, então, nessa carta aos Efésios, menciona alguns desses carismas. Como eu disse, não é uma lista exaustiva. Há 32 carismas na Bíblia. 31 no Novo Testamento e 1 no Antigo Testamento, que é o dom da arte, que só temos no Antigo Testamento. Os demais 31, arrolados nas cartas apostólicas, nos falam de diferentes aspectos da vida da igreja, e aqui Paulo então menciona alguns. Primeiro, apóstolo, depois profeta, evangelista, pastor, mestre ou pastor e mestre. Eu vou me deter então em cada um destes carismas, desses dons. Apóstolo, rigorosamente é aquele que foi enviado por Jesus. Na compreensão do Novo Testamento e do período subsequente ao período apostólico, apóstolo é aquele que conheceu pessoalmente a Jesus encarnado. São aqueles seguidores de Jesus que conviveram com ele durante 2 anos e meio a 3 anos e meio, com exceção de um, o apóstolo Paulo. E é por isso que ele se chama de o menor, porque ele não conheceu Jesus ao longo de sua vida, mas teve um encontro pessoal com Jesus quando ele ia em direção a Damasco para perseguir os seguidores de Jesus. Foi algo que ele mesmo chamou fora de tempo. Foi uma primavera fora de época. Foi um sol no meio do inverno. Foi um conjunto de folhas se levantando e brilhando no outono. Mas Paulo foi considerado pela igreja apostólica como sendo um dos apóstolos. Apóstolo, a palavra quer dizer enviados, apóstoles, enviado, mas foi logo exclusivizado nas pessoas que conviveram com Jesus, acrescidas nessa lista do apóstolo Paulo. Ao longo da história, ninguém se arvorou a se intitular de apóstolo, exceto um ou outro que foi condenado como herege, não por isso, mas porque suas doutrinas não eram cristãs. Só mais recentemente, algumas pessoas têm recebido o título de apóstolo, segundo uma certa percepção do que seja apóstolo, é aquele que funda uma denominação ou que tem sobre si a liderança de várias outras pessoas, mas isso é completamente anódino, é completamente fora dos padrões cristãos ao longo da história. Mas vocês sabem, cada época quer reinventar o cristianismo. Isso é normal em qualquer religião e não seria diferente também no cristianismo, mas não há
nenhuma base realmente bíblica, ou histórica, ou doutrinária, para nos dias de hoje alguém se dizer apóstolo ou ser como tal considerado. Até porque os apóstolos de hoje são de diferentes tipos, com diferentes argumentações para serem chamados de apóstolos. Esse dom, portanto, do apostolado, nesse sentido exclusivamente bíblico, se encerrou. Conquanto aqueles que são enviados, como os missionários, desenvolvem características de apostolado, mas não são apóstolos pela razão que essa palavra foi empregada pelos primeiros cristãos, os quais nós devemos respeitar. O segundo carisma que o apóstolo Paulo menciona é o de profeta. De novo, uma palavra que tem ao longo da história trazido muitas dificuldades no seu entendimento. Na nossa mente comum, profeta é aquele que fala do futuro. Prediz o futuro, vaticina o que vai acontecer. Sempre uma tentação humana. Quando, no entanto, você vai ao Antigo Testamento, você, de 100 profecias do Antigo Testamento, 10 apenas falam do futuro. Se você pegar o maior dos profetas, que é Isaías, Isaías fala do futuro pouquíssimas vezes, sempre sobre o Messias, mas poucas vezes. Ezequiel não fala do futuro no sentido que às vezes lhe é atribuído. Daniel fala do futuro na última parte do seu livro. Jeremias não fala do futuro. Amós não fala do futuro, Jonas não fala do futuro, Oséias não fala do futuro, Miqueias não fala do futuro, mas por alguma razão, a palavra profetes em grego, que quer dizer aquele que fala em nome de Deus, acabou recebendo esse adjetivo como aquele que está sempre ligado para prever o que vem depois. Mas esse não é o sentido da palavra. Profetes, profeta é aquele que fala em nome de Deus, vou usar aqui de propósito, é o boca de Deus. Usei aqui no masculino de propósito. É aquele que fala, é aquele que diz, assim diz o Senhor. Moisés foi profeta, porque o que ele falou, como os 10 mandamentos, veio do Senhor. Davi foi profeta, porque os seus salmos nos falam da boca de Deus como devemos viver. Quer profecia mais linda do que o Salmo 23? Profecia é aquilo que vem do coração de Deus para o nosso coração, e o profeta é esse emissário de Deus que nos fala aquilo que Deus nos quer dizer. É claro que o profeta tem a sua dimensão também acerca do futuro, porque a revelação de Deus é sempre completa aos nossos corações. Paulo era apóstolo, Paulo era também profeta, porque ele falava em nome de Deus. Ele muitas vezes disse, olha, digo eu, não o Senhor. Mas ele diz também, o Senhor me revelou. Profeta é aquele, portanto, que quando ele abre a sua boca, é Deus quem fala. Então diz o apóstolo Paulo que Deus chama apóstolos e chama também profetas. O Novo Testamento teve muitos profetas. E um deles, chamado Ágabo, como nós conhecemos, inclusive falou de uma fome que viria. Foi um profeta no sentido de falar do futuro. Ora, todo futuro é uma consequência do presente. Não é preciso que seja profeta se você diz a alguém, olha, se você continuar nessa vida de pecado, você vai colher os frutos. Isso é profecia. Mas você não vaticina o futuro, você está apenas aplicando a palavra de Deus. O terceiro dom que o apóstolo Paulo menciona é o dom do evangelista. Aquele que leva, que proclama o evangelho. Como distinguir os três um do outro? Porque na verdade todos são evangelistas, todos são profetas, todos nesse sentido são apóstolos. Mas o evangelista é aquele que tem a capacidade de transformar qualquer assunto em Jesus Cristo é o Senhor. Há pessoas que têm esse dom. Que calor, hein? Muito calor. Mas o melhor calor quando Cristo está no seu coração. Dê aqui um exemplo. Ele pega qualquer situação. O meu time perdeu.
Nada pessoal, por favor. Você sabe que eu não faço esse tipo de comentário aqui é o lugar santo, não faço esse tipo de comentário. Meu time perdeu, mas é uma derrota que passa. Porque em Jesus você é vencedor, você é campeão, você é um libertador. Mas é em Jesus. Então, há pessoas que têm o dom, esse dom de tudo transformar em... Olha, Jesus é o Senhor da sua vida. É um dom, é um carisma. Assim como a profecia é um carisma. Há pessoas que quando leem a Bíblia e começam a explicar a Bíblia, você fica de queixo caído. Você não quer nem parar. Você fica ali bebendo palavra por palavra, porque ele tem aquele dom. Talvez não tenha tanto conhecimento quanto o outro, mas ele tem o dom, ele tem o carisma de explicar. E você diz, eu nunca tinha ouvido isto. Agora o apóstolo Paulo fala de dois dons, ou de um. Ele fala do pastor e mestre. Qual é a discussão na teologia? A discussão se esse pastor é pastor mestre, ou se este pastor é o pastor e o mestre. São duas figuras. É uma figura do pastor cuja tarefa é ensinar a igreja, liderar a igreja no ensino através da palavra de Deus, ou se o pastor é um e o mestre é outro. Eu confesso que durante muito tempo entendia que é o pastor mestre. Por que essa diferença? Porque nós estamos falando de um idioma, de um tempo onde não tem vírgula, às vezes nem conectivo, nós temos que interpretar. Por isso essa compreensão. Mas Paulo fala de pastor e mestre. Duas funções diferentes. Eu, como disse, confesso que tinha uma percepção que era uma só, mas tenho, nos meus estudos, entendido que são duas funções diferentes. Mas não está errado quem pensa que é uma função só. Apóstolo, profeta, evangelista e o pastor mestre. Ou apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre, como dois dons, dois carismas diferentes, em que o pastor tem a tarefa de liderar a igreja, de oferecer à igreja a visão, de pastorear a igreja no sentido de aconselhar. E o mestre é aquele que abre as escrituras e ensina. O profeta interpreta as escrituras e o mestre explica as escrituras. Carismas. Como eu disse, essa lista não é exaustiva. Muitos outros, como já mencionei. Mas dito isso, eu quero dizer, para que servem esses carismas? Por que Deus concedeu esses carismas? Já dei a razão, para que nós continuemos a obra que Ele começou. Os dons ou carismas não são para o benefício de quem o tem, ou para a fama, ou para o prestígio de quem o tem. O dom ou carisma não é para chamar a atenção das pessoas para aquele que o tem ou a tem. O dom é dado a uma pessoa para o benefício de toda a comunidade de fé e a todos quantos essa comunidade alcançar. O dom, portanto, não é para a satisfação de um indivíduo, mas para a satisfação de uma necessidade da comunidade. Este é um ponto muito valioso. De um lado, nós devemos muito ao pentecostalismo nos lembrar o papel e a missão do Espírito Santo. De fato, como preguei no culto das 9, nós temos uma dívida com o Espírito Santo. E os pentecostais nos têm mostrado que nós temos essa dívida. Damos graças a Deus por eles. Por outro lado, os pentecostais têm também trazido uma confusão quando acabam colocando foco sobre aquele que tem o dom e não sobre o foco daquele que deu o dom e nem sobre o foco da razão de ser, da missão do dom.
Então é muito comum, não sei se ainda hoje, mas em tempos um pouco mais antigos, aquela pessoa que tem um dom disso, vamos até aquela pessoa. E as pessoas iam até lá para receber uma oração ou coisa similar, porque aquela pessoa tinha o dom da oração, por exemplo, ou alguma outra coisa. E se torna uma referência, se torna centro, se torna a pessoa, quando o dom é para exaltar a Cristo e glorificar o Espírito Santo, não quem tem o dom. Isso não faz, é claro, parte da doutrina, nem da doutrina pentecostal, mas acaba fazendo parte das experiências das pessoas, das vidas das pessoas, que confundem então isto. Como se aquela pessoa recebesse essa capacitação de Deus para que todos vissem o quanto ela é valiosa e logo você não é valioso. O dom não é para dizer que aquele fulano tem e você não tem. O dom é para dizer que aquele fulano tem e você também pode ter. O dom tem a ver com a necessidade da igreja. Por isso que as listas são diferentes nas igrejas. A lista é uma em Romanos, porque a igreja em Roma tinha necessidades diferentes de Éfeso, que tinha necessidades diferentes da igreja em Corinto. Portanto, os dons não são estáticos. Aqui está a lista de dons, vamos buscá-los. Nunca, jamais. O Espírito Santo olha para essa igreja aqui, a sua igreja, a nossa igreja, e diz: quais são as necessidades aqui? Então ele começa a capacitar as pessoas para atenderem aquelas necessidades. É uma mudança de paradigma. Não é algo a priori, anterior à realidade da igreja, mas consentâneo, concomitante, junto com a necessidade da igreja. Este é um ponto muito valioso para entendermos a doutrina dos dons espirituais, dos carismas. Nenhum de nós precisa de dom. É a igreja que precisa de dom. Então Deus nos capacita, nos dá esse dom para atender a demanda, a necessidade da igreja. Visa a igreja, inclui a nossa competência, mas vai além dela. Para que a igreja recebe dons, ou para que os membros da igreja, os participantes da igreja recebem dons? Para servir. E Paulo claramente fala isso, para o serviço. Serviço em grego é diaconia, serviço. O diácono é aquele que serve, tendo esse título de diácono ou não. Na igreja todos são diáconos, todos servem, e para servirem, recebe de Deus os carismas, os dons. Diz aí do apóstolo Paulo que a igreja recebe o dom para servir e o dom para que ela se desenvolva. Quando uma igreja não tem dons, ela não se desenvolve em todos os seus sentidos. E aqui é uma comparação com a nossa própria vida. Quem aqui é professor sabe que quanto mais ensina, mais ele aprende. Quem aqui é pesquisador sabe que quanto mais ele pesquisa, mais ele domina as técnicas de pesquisa. Ele pode conhecer toda a teoria daquele campo de conhecimento, mas se ele não se puser a pesquisar, não vai passar de palavras feitas. Isto é, a experiência que faz com que nós nos aperfeiçoemos. É a igreja, quando vive os seus dons e os pratica, que faz com que ela se desenvolva, com que ela se edifique. Os dons são dados à igreja para que haja unidade na igreja, não divisão. E Paulo lamenta muito que na igreja em Corinto, os dons eram para dividir. Eu sigo os carismas de Paulo, eu sigo os carismas de Pedro, eu sigo os carismas de Apolo, mas tinha um que era
super, hiper crente, porque eu sigo os carismas de Cristo, estou acima de vocês aí, réis mortais. Mas o dom não é para isso, porque o dom nunca pode chamar atenção para si, mas sempre e unicamente para o Espírito Santo. O dom é para que na igreja haja maturidade. Palavra que eu tive uma percepção dela um dia desses. Estava vendo um filmete e aparecia lá que uma certa situação, uma certa carne em inglês foi aged, envelhecida. Durante 27 anos, na verdade um restaurante em que a carne é aged, 27 anos antes de ser servida. Falei, aged, envelhecida. Estranho, né? Ah, disse-me alguém, maturada. Maturada. O que é uma carne maturada? É uma carne envelhecida. Ou uma carne amadurecida. Então, uma igreja maturada, uma igreja envelhecida, é uma igreja que é mais gostosa, é mais saborosa, é uma igreja que enfrenta as intempéries da vida. O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que, diante de um revés, até cambaleia, mas não cai, porque é madura. É uma pessoa que, quando alguém lhe diz alguma coisa, não cai em tristeza profunda, porque sabe lidar com as críticas, por exemplo. A igreja precisa de maturidade. Para isso, Deus dá a ela, através de pessoas, os carismas. Paulo diz também que os carismas são para que a igreja tenha uma doutrina sólida. Ele diz que para que a igreja não seja como uma igreja que, se a doutrina agora é essa, vai para lá, se a doutrina agora é aquela, vai para lá, mas tem a doutrina de Cristo e segue a doutrina. Fidelidade. Por isso que teologia é importante. Sem a teologia, tudo é verdade. Ou tudo é mentira. Os dons são dados à igreja, aos seus membros, para que haja cooperação. Os dons são dados à igreja para que haja amor, onde tudo começa. Ditas essas palavras, eu quero fazer 3 afirmações, ou melhor, algumas afirmações sobre o seu dom. Agora, você ouviu, você concordou, está lá no plano da poesia. Agora vamos sentar aqui nos bancos. Agora vou falar com você. O dom começa na sua vida quando você pede a Deus alegria de servir. Egoísta não tem dom, porque egoísta não serve, só quer ser servido. Quando você começa a orar, Senhor, me dá alegria de participar, alegria de servir, você vai receber no seu coração a alegria de servir. Hoje uma irmã me procurou, pastor, você falou lá de voluntário, eu quero ser uma voluntária. Eu perguntei, em que, irmã? Eu quero servir, não interessa onde, pode me mandar onde for. Algum tempo, uma irmã que hoje, infelizmente, está com dificuldades nos seus joelhos, também me procurou e disse, quero lhe pedir uma coisa, quando você for a um hospital, me chama que eu vou junto. Prazer de servir. Mas isso, meu irmão, minha irmã, só vem se você ora. Senhor, eu quero ter essa alegria de servir, porque, meus irmãos, quero dizer isso a vocês, e é mais ou menos óbvio, não tem coisa melhor do que servir. Não tem coisa melhor do que servir. Vou repetir, não tem coisa melhor do que servir.
Mas nem todos nós temos essa alegria de servir. Então temos que orar. Senhor, me dê alegria de servir. Porque todos nós temos alegria de ser servidos. Vamos colocar bem claramente, chegar, está tudo arrumadinho na igreja, banco enceradinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Uma alegria, tudo funciona. Mas para que tudo funcione, alguém tem que fazer funcionar. E essa pessoa que faz funcionar tem alegria de servir. Então, você tem alegria de servir? Já descobriu a alegria de servir? Ah, mas eu não sei fazer essa coisa ou aquela coisa. Isso aí não é mais com você. Se você não tem, a culpa é do Espírito Santo. É Ele que não lhe deu. Claro que eu vou explicar isso daqui a pouco, porque quem sou eu para dizer que o Espírito Santo é culpado de alguma coisa? É só esse ponto. Primeira coisa, eu queria tanto descobrir qual é o meu dom. Antes disso, descubra a alegria de servir. Aí pode ser na recepção. Tivemos aqui um irmão que ele tinha alegria de servir no estacionamento. Se você fosse pegar o lugar dele, em que ele organizava os carros que chegavam, ele ficava bravo. Aqui quem manda sou eu. Ele tinha alegria de servir. Ele fazia aquilo, chegava cedo, saía por último. Às vezes recebia bronca das pessoas que não compreendiam o ministério dele, mas esse é o meu ministério. Colocou a pastinha debaixo do braço, ninguém tira. Eu tenho alegria de fazer isso. Então, você não tem alegria de servir? Ore a Deus e peça a alegria de servir. Segundo, o dom continua com amor pela causa de Cristo e amor pelas pessoas. Não é para a igreja crescer, não é para a igreja ver o quanto você sabe fazer. Isso totalmente consequência, se torna relevante, irrelevante. Mas quando nós amamos a causa de Cristo, quando nós amamos a pessoa, o nosso dom vai aparecer. Começa com oração para ter a alegria de servir. Continua quando você tem amor pela causa de Cristo. Se você não tem servido na igreja, é porque, desculpe a dureza que eu vou dizer, você não tem amor pela causa de Cristo. Porque se você tiver amor pela causa de Cristo, você não vai deixar essa causa de Cristo sem a sua cooperação. Terceiro, o dom se torna efetivo na sua vida quando você tem a percepção da necessidade. Há um texto belíssimo que você conhece em Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Isso quer dizer que há uma brecha na muralha. Por essa brecha, usando a terminologia antiga, vai entrar o inimigo. E eu posso ficar olhando aquela brecha e até filmar o inimigo entrando. E até lamentar que o inimigo entrou. Ou eu posso simplesmente me colocar na brecha. Aqui não passa, porque eu estou na brecha. Lembram de Abraão? Ele se colocou na brecha por Sodoma e Gomorra. E ao longo da Bíblia vamos vendo outras pessoas que se colocaram na brecha. Neemias se colocou na brecha. Isaías se colocou na brecha. Pedro se colocou na brecha. Se lembram de Paulo? Paulo tinha uma frustração. Sabe qual é a frustração de Paulo? É que ele não conseguia ir em todos os lugares que ele queria ir para evangelizar. Ele não conseguia. Por quê? O tempo é limitado, os recursos eram escassos também. Então, quando ele viu, passa a Macedônia, ajuda o Senhor, eu quero ir à Macedônia. Porque ele queria ser um homem na brecha na Macedônia. Isto é, o dom acontece quando você vê a necessidade. E diz, eu vou atender a essa necessidade. Seja qual for. Ah, mas eu não sei fazer isso. Isso é com o Espírito Santo. Isso é com o Espírito Santo. Mas é com você. Orar para ter a alegria de servir.
É com você continuar amando a causa de Cristo e as pessoas a quem Cristo ama. E é com você dizer, eu vou me colocar na brecha. Mas há uma quarta coisa que eu quero destacar. O dom para se realizar precisa de discernimento para que você entenda qual é o seu dom. Este é um assunto muito rico, riquíssimo. Bem, às vezes não precisamos muita competência para discernir. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe, que o pastor Alceni não tem o dom de cantar. Mas ele não é o único, ele tem um companheiro aqui inseparável. Nós sempre brincamos que nós só cantamos no cemitério, porque o morto jamais reclamou, nunca alguém reclamou. Se algum morto reclamasse, ficaríamos famosos como os ressuscitadores. Brincadeiras à parte, eu não preciso olhar muito para saber que eu não tenho esse dom. Porque aí eu vou observando a necessidade, e quando o meu coração começa a se inflamar, eu me identifico com aquela necessidade. É o Espírito Santo dizendo, é você, meu chapa. Todo esse pessoal que atua nas câmeras aqui não sabe nada de comunicação. É tudo analfabeto em matéria de comunicação. Os voluntários eu me refiro. Mas, bom, está faltando uma câmera, eu vou lá. Como é que faz esse negócio aqui? Faz um cursinho rápido, pererei, e opera. Isso que eu quero dizer, porque você viu a brecha e você se colocou naquela brecha. Essa igreja aqui está cheia de brechas. É uma brecha para você. Aí você vai perceber. Você não vai preencher todas as brechas. Você não vai vir aqui como o Fernando e tocar esse instrumento, porque isso não é para mim. Não é para você. Mas há inúmeras outras coisas que você percebe. É isso que eu preciso fazer. Esse é o meu dom. Eu sempre digo, se alguma coisa que a igreja não faz e devia fazer, e Deus toca no seu coração para fazer, venha fazer comigo. Há muitos ministérios que começaram aqui que não existiam antes. Mas Deus tocou em corações, temos que fazer isso e vamos fazer. E por último, o dom se realiza no encontro do dever com o prazer naquilo que você faz. Se você começa a fazer uma coisa na brecha que se abriu e você se colocou, mas isso não é um peso para você, esse é o seu dom. Porque Deus não quer peso de nenhum de nós. Ele quer que haja alegria no serviço. Cada um de nós aqui na sua área. Quando eu falo isso, meu propósito não é de modo nenhum algum tipo de exaltação. Mas quando eu preparo uma mensagem, eu tenho tanto prazer que eu fico triste quando eu acabo de preparar. Eu fico triste. Parei, tenho que parar porque o tempo tem as suas demandas, mas estava tão bom. Mas eu podia pesquisar um pouco mais, agora eu estou encasquetado com o Provérbio 31, naquela parte final da mulher virtuosa. Quem escreveu aquilo? Gente, eu já pesquisei até hoje nos intervalos, tudo que eu posso, quero entender um pouco isso. Quem escreveu aquele poema final ali? E se eu pudesse, eu ficava dias e horas naquilo. Sabe por quê? É o meu dom. Eu tenho prazer nisso. Para mim não é trabalho, não é esforço, não é cansaço, não é fadiga, não é nada, é alegria, é prazer. Então, será que esse é o meu dom? O critério é esse. Dever e prazer estão ali? Prossiga. Eu vou só resumir e lhe fazer um desafio. O dom começa pela oração, pelo prazer de servir. Você está aí sentado, não desenvolve nenhum dom na igreja, até hoje. Então, a primeira coisa que você vai fazer, enquanto nós cantarmos a música final e vai continuar durante a noite, é dizer, Senhor, me dê alegria de servir.
é uma mudança de paradigma. A alma toma outra direção. Eu não venho à igreja para fazer um culto bonito, para ver os amigos, tudo isso é importantíssimo, mas eu venho à igreja para servir. É por isso que, inclusive, em inglês, culto é chamado de serviço, service. É uma tradução, a partir do grego, que se encontrou nessa palavra. Vamos ao serviço? Em inglês seria isso, em português não faz muito sentido para nós, que serviço tem outra dimensão. Mas é isso que eu estou dizendo. Senhor, me dê a alegria de servir. Eu quero lhe convidar, se você ainda não serve, a fazer esta oração. E se você já serve, a continuar, Senhor, continue me dando a alegria de servir. Segundo, você vai avaliar o seu amor por Cristo. Será que eu amo a Cristo independentemente das bênçãos que eu recebo dele? Eu amo a Cristo quando eu nada recebo? Eu realmente amo a Cristo? A resposta é sim, eu sei, mas cada um de nós tem que dar essa resposta. Porque há pessoas, às vezes, que decepcionam-se com Cristo, que não recebem aquilo que buscaram. Oraram, a coisa não aconteceu. Não buscavam a Cristo, mas as coisas de Cristo. Você ama Cristo? É a segunda pergunta. Olhe as brechas. E diz, Senhor, eu quero preencher. Pode ser na profecia, pode ser na evangelização, pegando aqui os dons. Pode ser no ensino. Onde tem uma brecha? Você está vendo a brecha. Há muitas brechas, mas nem todos veem as mesmas brechas. Mas vem aquela é a minha brecha. Deus procura um homem ou uma mulher para reconstruir a muralha, para se colocar na brecha. E se nesse momento Deus está lhe dizendo que é você, não permita que a frase termine assim: não encontrei ninguém. Encontrou você. Entenda nesse contexto, então, qual é o seu dom. Das listas do apóstolo Paulo, de Pedro, qual é o seu dom? Ou outros que não estão nas listas da Bíblia, mas são necessidades. Quando há necessidades, você se coloca na brecha, Deus transforma aquela necessidade num dom para você preencher. Tudo que você faz com prazer? É festa? Servir a Deus é festa para você? Aí você está no lugar certo, no tempo certo, e você totalmente certo, segundo o projeto de Deus para a sua vida. Essas palavras do apóstolo Paulo aqui